Estamos novamente aqui com os nossos amigos aí todos, fazendo a nossa, quem sabe, a última transmissão sobre economia de 2021. Esse ano tão maluco, né, que tanto nos fez aprender, tanta coisa que temos por aí, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje do que foi 2021, o que a gente imagina ainda que seja até o final. 2022, o que nós estamos esperando. E queria agradecer demais a todos vocês que sempre nos prestigiam, sempre estão junto conosco, sempre apoiando as divulgações da CEBIC. Estão conosco hoje a Ieda Vasconcelos, nossa economista, que vocês já conhecem, o Robson Gonçalves, que fez um trabalho, e eu já parabenizo de cara aqui Robson e Ieda pelo brilhante trabalho que vocês fizeram, agora aí em criar esses cenários, que são coisas dificílimas. Já queria dizer também que nós estamos aqui apresentando a vocês aquilo que a gente chamou de um cenário básico, apesar de nós termos projetado um pessimista e um otimista também, mas a gente prefere fazer aquilo que é o que a gente imagina que vai acontecer. Está aqui conosco também o Alexandre Malvescio, que coordena a nossa comunicação, Tamayara, que está nos apoiando. E queria dizer a vocês que o ano de 2021 foi um ano que... ele foi o ano do mercado imobiliário. O ano do mercado imobiliário como reflexo exatamente daquilo que aconteceu em 2020 e no primeiro e segundo trimestre de 2021. Nós tivemos um ano no qual as pessoas compraram, e aí entra um detalhe importante da construção civil, né? A gente vende para uma entrega futura, então a venda de hoje é o emprego da manhã. Então hoje nós estamos vivendo o boom das vendas que a gente teve o ano passado e começo desse ano. Então é importante salientar muito isso. A venda do passado é o emprego de hoje. A venda de hoje é o emprego da manhã. Então, por isso que as nossas projeções têm que ser divididas o que é venda e o que é PIB, onde a gente tem o lado de geração de emprego, geração de renda, afinal de contas, que você efetivamente agrega valor. O primeiro e segundo trimestre de 2021 foram excelentes em vendas. Eu não vou entrar em detalhes de números, porque o Robson e a Ieda falam com maior brilhantismo, tenho certeza disso. Quando a gente chega no terceiro trimestre, claramente você denota a queda das vendas. É muito claro isso. Os lançamentos ainda têm uma inércia e continuam trabalhando, mas as vendas elas caem. E elas caem basicamente por um fator. Elas caem mais na baixa renda. Esse ano nós teremos um financiamento do Fundo de Garantia, quem atende a renda mais baixa, 10%, em torno de 10%, inferior ao que foi em 2020, ou seja, é um crime, porque onde você tem 90% do déficit, você acaba reduzindo o financiamento. No entanto, quem segurou foi o SBPE. O SBPE mais do que dobra esse ano o financiamento com relação ao ano passado. E por que ocorre isso? É muito simples. O grande vilão que nós temos tido é o aumento de custos. Não tenho dúvida que esse crescimento fora de propósito dos nossos insumos, e saliente-se, depois a Ieda vai mostrar para vocês, não foi mão de obra, foram materiais. Materiais no período de junho de 2020, onde começa essa trajetória até novembro, ele vai a 42% de aumento. Tem um insumo que chega quase a 100%, e ele tem uma participação de mais de 5% no preço final de uma construção. Então, ele é muito significativo. Só este item é responsável por 5%, 6% do que deu de inflação nesse período. Esse ano também é uma... Bom, então, qual é o grande vilão? O grande vilão é o aumento de consumo, sem a renda continuar na mesma progressão, vamos assim dizer. Então, você tem um descasamento da renda com o preço. Percebam que o preço ainda não absorveu
todo o aumento de custo. A Ieda também vai mostrar isso. E por que isso fica claro? Porque tem muito lançamento que havia sido feito anteriormente, muita venda realizada anteriormente. Afinal de contas, você vai ter um tempo onde este preço irá receber essa pressão do custo e terá que naturalmente aumentar. Então, esse eu acho que é o grande, as grandes notas de 2021. Primeiro, ano do mercado imobiliário. Segundo, ano do aumento abusivo de custos de materiais, custos dos insumos. Isso aí nos faz com que nós chegamos, mesmo com todos esses problemas, um crescimento na faixa de 350 mil novos empregos em 2021. A gente calcula em torno disso aí. O nosso estoque reduz a nossa oferta com relação a 2020. Nós temos o SBPE cresce fortemente, o Fundo de Garantia recua. E como é que você recupera a capacidade de compra das pessoas? Ou reduz custo, bem pouco provável, ou aumenta a capacidade de pagamento das pessoas. Vocês imaginem, numa época que nós estamos, esse ano estará sobrando recursos do FGTS. Nós não usaremos todo o recurso disponível para financiamento e para subsídio, inclusive. Imagina, é dado de graça e as pessoas não têm capacidade de adquirir a sua casa. Isso fica muito saliente, depois aí e o Robson também mostra. Por exemplo, na região Nordeste, sempre foi o carro-chefe do mercado. No entanto, nessa última pesquisa, ela só participa com 40% do mercado imobiliário de financiamento de unidades no Nordeste brasileiro. Então, é uma coisa bem absurda. Para o ano que vem, a gente já vai sentir os reflexos da redução de vendas do mercado imobiliário, e na construção o que se espera é que a parte de infraestrutura dê uma reagida, e que esse ano ela praticamente andou de lado, mas que o ano que vem ela reaja e a gente possa ter aquilo que se perca com mercado imobiliário, ao menos em parte, seja suprido pela infraestrutura. A infraestrutura aqui vai também uma crítica, que desde o primeiro instante a gente sempre salientou isso. Não adianta você ter somente grandes obras. Grandes obras têm um prazo de maturação longo. Se você também não fizer as menores imediatamente, que elas têm uma rapidez muito maior, de licenciamento ambiental, de contratação, de captação de recursos e tudo isso, você vai ter, vamos dizer, os resultados da infra, elas acabam demorando muito mais. Uma ferrovia, desde o dia que você coloca em leilão, que você entra com um projeto, coloca em leilão, contrata, faz a modelagem de financiamento, licenciamentos, tudo isso vão alguns anos. Tanto é que o governo projeta que o grosso de todas essas concessões feitas e autorizações que foi feitas de ferrovia, elas começam a efetivamente a materializar lá pelo ano 2024. Ou seja, nós temos um hiato aqui, que a infraestrutura acabou, apesar de todo o esforço que está sendo feito, é um estoque de projetos, não é um projeto que esteja efetivamente produzindo. Eu acho que eu falei bastante para vocês aqui, mas eu acho que esse balanço que nós estamos fazendo em 2021 e projetando 2022 é muito importante para todos nós, principalmente quando que vem o ano de eleição, o ano que o Brasil entra em turbulência. Se a gente não der uma pensadinha nesse final de ano, como nós vamos fazer o ano que vem, poderemos pagar um preço bem caro. Vai ser colocado aqui no chat o link com todas essas apresentações, release, todo o nosso material aí de divulgação. Depois também nós iremos enviar a todos que participam o trabalho completo, né, Ieda? Nós vamos aqui daí disponibilizar o trabalho completo, porque hoje só está sendo feita uma apresentação, mas o trabalho é bem mais impactante. Essa, quem sabe, seja a nossa última transmissão do ano, em termos das nossas falas mensais com vocês. Para o ano que vem, nós estamos preparando muitas novidades para vocês, preparem-se, né? Teremos mais dados, mais informações aí para todos vocês. Eu deixo por conta aqui da Ieda, a Ieda e o Robson vão fazer a apresentação, ao final fica aberta a palavra, inicialmente para os profissionais de mídia,
e, posteriormente, para o nosso público interno. Vai lá, Ieda. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Presidente, Robson, Alexandre, bom dia a todos que nos assistem. Eu vou compartilhar a tela para que nós possamos apresentar os dados. E eu vou falando, Robson, se você quiser complementar com alguma coisa, pode ficar à vontade. Estou compartilhando a minha tela. Só um minutinho, por favor. Ok? Estão todos vendo? Bom, então vamos iniciar ressaltando o que o presidente falou. Se nós pudéssemos resumir o setor da construção civil em 3 frases, o desempenho da construção civil esse ano, nós resumiríamos com forte elevação nos custos com os insumos de construção, o desempenho do mercado imobiliário também expressivo e a terceira frase como forte geração de empregos. Então, a geração de empregos, o incremento dos custos e o incremento do mercado imobiliário são os fatos que marcam aí o desempenho da construção civil em 2021. E o que nós vamos apresentar aqui são os resultados, né, desses 3 fatos que marcam o setor e que, de uma certa forma, eles impactam aí bastante o cenário projetado para 2022. Não é novidade que o setor da construção civil tem vivenciado um incremento forte de custos desde o início do 2º semestre do ano passado, e o INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção Civil, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e que é aí um dos indicadores mais expressivos que demonstram o aumento de custos no setor. Se nós fizermos aí um acumulado de julho do ano passado até novembro desse ano, que foi o último indicador divulgado até o momento, nós temos que o custo da construção civil aumentou de uma forma geral 21,34% nesses 17 meses, puxado aí pelo aumento do custo com a construção civil, do custo com materiais e equipamentos, que nesse período aumentou 42,25%, e de uma menor parte aí pelo custo com a mão de obra, que aumentou 9,08%. Esse gráfico aqui deixa bem claro como que está a curva dos materiais e equipamentos, que não sinaliza aí ainda nenhum sentido de queda e nem de estabilidade. A curva aí manifesta aí, até mesmo na trajetória dela, a continuidade desse incremento no preço dos insumos. E se nós analisarmos os insumos que mais aumentaram aí nesses 17 meses, que é de julho de 2020 até novembro de 2021, nós temos o aço como grande campeão, que aumenta quase 100%, 92%. Depois, os condutores elétricos com aumento superior a 70%, tubos e conexões de PVC com aumento de quase 70%, eletroduto de PVC com quase 55% de alta. Depois temos esquadrias de alumínio com aumento de 44%, compensados também com aumento superior a 40%, e produtos de fibrocimento e telha cerâmica, aí quase 40%. Esses são somente alguns dos insumos que registraram aí um incremento maior, mas se a gente pega a lista completa, nós temos aí diversos insumos com aumentos superiores a 30%. Então, isso aí demonstra o cenário de alta persistente do custo. Se nós pegarmos o INCC total só de janeiro a novembro desse ano, e é o que caracteriza aí, uma das características desse ano, a forte elevação do custo, nós temos que só de janeiro a novembro ele aumentou 13,46%, e quando a gente analisa a série histórica do período pós-real, a gente vê que a segunda maior alta, ela fica atrás somente
diferente do ano de 2003, quando foi registrado um incremento de 14,24%. Esse é o INCC total. Se a gente abre o INCC materiais e equipamentos só durante o ano de 2021, de janeiro a novembro, nós temos uma alta de custos de 23,26%, que é o maior aumento nesse custo da era pós-real, e somente nesse ano, de janeiro a novembro, nós temos aí os insumos que mais exerceram uma pressão aí positiva, maior influência positiva no aumento de custos. Mais uma vez, o aço, que só nesse ano aumentou quase 50%, elevador, tubos e conexões de ferro e aço com aumento superior a 40% só nesse ano, tubos e conexões de PVC com aumento aí superior a 25%, argamassa, massa de concreto e metais hidráulicos para instalações. Esses aqui são os insumos aí com maior influência positiva só no ano 2021. Bom, esse é a primeira característica do setor, o primeiro fato marcante que nós da CEBIC selecionamos, que foi o forte incremento no custos. O segundo aí foi o excelente desempenho do mercado de trabalho. A construção civil, há 10 meses consecutivos, vem registrando saldos superiores a admissões superiores às demissões, o que tem registrado aí constantes saldos positivos na geração de vagas. De janeiro até outubro, somente resultados positivos no nosso mercado de trabalho, o que faz com que, nos primeiros 10 meses desse ano, nós já tenhamos aí um saldo superior a 284 mil novas vagas com carteira assinada geradas no setor. Esse resultado aí, considerando as duas séries do CAGED e do novo CAGED, é o nosso melhor desempenho desde 2011, ou seja, o mercado de trabalho mostrou aí o seu melhor resultado da última década, dos últimos 10 anos, assim como vai demonstrar aí o nosso PIB também. Só salientando que nesse resultado de janeiro a outubro, os dois estados campeões de gerações de vagas são São Paulo e Minas Gerais, e as duas cidades campeãs também na geração de vagas é a cidade de São Paulo e a cidade de Belo Horizonte, as duas que mais têm gerado empregos aí na construção civil. E desagregando essas vagas geradas de janeiro até outubro de 2021, nós observamos aí a importância do mercado imobiliário na geração de emprego. Enquanto de janeiro a outubro do ano passado, nós tínhamos aí registrado um incremento de 134 mil novas vagas, de janeiro a outubro desse ano o número aumentou mais de 110%, e nós conseguimos aí 284 mil novos empregos nos primeiros 10 meses desse ano. Se nós desagregarmos por segmento, a infraestrutura é o segmento que, apesar de registrar um saldo de vagas positivo, está inferior ao observado no ano passado. Construção de edifícios registra um crescimento de quase 200% no número de geração de novas vagas, e os serviços especializados para construção, que também estão relacionados à construção de edifício, que tem dentro da atividade dele demolição e preparação de terreno, obras de acabamento, instalações elétricas, por exemplo, aumenta aí o saldo em mais de 260%. Com isso, o número de trabalhadores na construção civil, ele atinge quase 2.400.000, um crescimento de quase 12% em relação a outubro do ano passado. O maior incremento no número de trabalhadores é justamente na construção de edifício e nos serviços especializados para construção. Naturalmente, esses resultados do emprego estão aí relacionados ao que o presidente falou, ao desempenho do mercado imobiliário no ano passado e no início desse ano, é o que é a atividade de vendas do mercado imobiliário, gerando aí o emprego agora no momento presente. E, por outro lado, as obras de infraestrutura aí não registraram um avanço mais expressivo.
E a importância de se falar do mercado de trabalho da construção civil está aqui também registrada nesse slide. Se nós observarmos os resultados do novo CAGED, que informa o salário médio de admissão por grupamento de atividade, o total, a média do salário de admissão nacional é de R$ 1.795, o da construção civil é 1.858, a construção fica não somente maior do que a média nacional, mas fica maior ao comércio, fica maior a agricultura, a pecuária, produção florestal, fica maior do que a indústria de transformação, fica maior do que a indústria em geral, e ela perde aí somente para o setor de serviços. E por falar em salários, os salários em 2022 é a fonte de maior pressão no custo da construção. O que significa alcançar aí quase 2.400.000 trabalhadores com carteira assinada? Significa voltar ao patamar de 2016. Desde 2016, o setor não atingia esse patamar. Em setembro de 2014, nós chegamos a ter aí mais de 3 milhões de 3 milhões de vagas com carteira assinada. Apesar de ainda estarmos inferior a esse número aí, quase 500.000 novas vagas, nós temos registrado aí durante todo o ano de 2021 uma tendência crescente do emprego. Bom, o mercado imobiliário, que foi aí o grande responsável, conforme nós vimos nos dados de emprego, registrou incremento nas vendas, nos lançamentos, no estoque. Aqui nós temos os resultados dos indicadores imobiliários nacionais, que é realizado aí pela Comissão da Indústria Imobiliária, nosso amigo Celso Petrucci, que nos cedeu essas informações aqui. O que a gente observa? De 2019 para 2020, as vendas cresceram 16%. Isso de janeiro até setembro desse ano, os 3 primeiros trimestres. De 2020 para 2021, nós tivemos aí mais um incremento de 22,5% nas vendas. Por outro lado, nós tivemos aí de 2019 para 2020 uma queda de 9% nos lançamentos e de 2020 para 2021 um incremento de 37%. O que isso significa? De 2019 para 2021, nós temos um aumento de quase 25% em relação a 2019 nas vendas e um aumento superior a 42% nos lançamentos. Apesar desse resultado de incremento nos lançamentos, o estoque de unidades disponíveis para comercialização ele está em queda, caiu de 2019 para 2020 e caiu de 2020 para 2021. Nós temos aí uma queda de quase 4% no estoque. E o que isso representa, essa queda no estoque? Nós temos aí que, considerando a média das vendas nos últimos 12 meses, nós esgotaríamos o nosso estoque em 9 meses e meio, resultado do terceiro trimestre. No terceiro trimestre de 2020, esse número era de 11,6%, no final de 11,6 meses. No final de 2020 passou para quase 12 meses, mas agora em 2021 esse número aí passou no início do ano de 10 para 9,5 meses, ou seja, nós temos estoques de unidades novas para atender a população nos próximos 9 meses. Por isso, é extremamente necessário a ampliação de novos lançamentos. Se nós compararmos a evolução do aumento do custo da construção, que é o INCC, que nós demonstramos no início desse trabalho, com o aumento dos preços, o que nós observamos é que os preços ainda não receberam aí todo o impacto do aumento do custo da construção. Isso, igual o nosso presidente falou no início, em função aí de estoques já existentes, parte de imóveis já que começaram o processo de construção, mas, por certo, os novos lançamentos serão impactados com esse aumento de custo, ou seja, aguarda-se aumento no preço dos imóveis para os próximos meses, em função
dessa expressiva elevação e persistente no aumento do custo da construção. Em relação ao crédito imobiliário, se nós pegarmos os recursos do FGTS disponíveis, os resultados de 2021 disponíveis até o dia 9 de dezembro, em bilhões, nós temos 44 bilhões, o que é uma queda aí superior a 14% em relação ao total de 2020, mas se nós analisarmos o resultado de 2016 até 2021, a gente vai ver aí que também é o menor patamar em termos de valores financiados em 2021. Por outro lado, de janeiro a outubro de 2021, o que a gente observa é que só nos primeiros 10 meses desse ano, os recursos do FGTS já estão os recursos do SBPE já estão quase 40% superiores a todo o ano passado. Ou seja, o gráfico de 2016 a 2020 mostra que um aumento constante dos recursos do SBPE e uma queda aí constante dos recursos do FGTS. Em termos de unidades financiadas, a gente observa uma queda ainda maior, enquanto os valores caem cerca de 14% até o dia 9 de dezembro desse ano, comparado ao total do ano passado, o número de unidades financiadas cai 17% de 2016 até 2021. 2021, com recursos do FGTS, registra aí o menor número de unidades financiadas, o que demonstra que as classes de mais baixa renda estão perdendo a capacidade de acessar o crédito, e isso é extremamente ruim, porque é na classe de mais baixa renda onde está concentrado aí 90% do déficit habitacional. Por outro lado, a gente observa o SBPE indo em caminho contrário. Desde 2016 aí a gente observa um crescimento forte do número de unidades financiadas. Só de janeiro a outubro já são quase 740 mil novas unidades financiadas pelo SBPE, o que dá uma alta de 72% em relação ao total do ano passado. Esse aumento vai ser ainda maior quando registrarmos aqui os dados de novembro e de dezembro. Esse aumento do SBPE é um dos motivos do otimismo aí para o resultado positivo da construção civil do próximo ano, e o aumento do SBPE, ele demonstra aí que pessoas de maior renda, com maior possibilidade de acessar o crédito imobiliário, e aí o do FGTS demonstra o contrário. As pessoas de menor renda estão perdendo aí a capacidade de acessar o crédito imobiliário. Bom, com isso, analisando o resultado do PIB da construção civil, nós temos que no terceiro trimestre a construção cresceu quase 4% em relação ao segundo trimestre. Foi o quinto trimestre consecutivo de resultado positivo no setor. O resultado do terceiro trimestre surpreendeu, e em qualquer base de comparação, nós observamos que a construção aí, o crescimento dela supera o crescimento da economia nacional. No terceiro trimestre, em relação ao segundo, enquanto o país registrou aí uma queda de 0,1, a construção cresceu quase 4%. No acumulado dos últimos 4 trimestres, em relação aos 4 trimestres anteriores, a construção cresce 5,6% e o país 3,9%. O terceiro TRI desse ano, em relação ao terceiro TRI do ano passado, a construção cresce mais de 10% e o país cresce 4%. E nos 9 primeiros meses desse ano, em relação ao igual período do ano passado, a construção cresce quase 9% e o país cresce 5,7%. Com o resultado surpreendente do terceiro trimestre, nós aumentamos mais uma vez a estimativa de crescimento do PIB da construção para 2021. Nós agora projetamos um incremento de 7,6%, mas podemos ter ainda um número maior aí com os resultados que aguardamos ser divulgados referente aos meses de novembro e de dezembro. É importante ressaltar que esse incremento do
PIB desse ano ele se deve a fatores como resultado do ciclo de negócios que foi iniciado lá em 2020, ainda com a taxa de juros em baixo patamar, e também a base de comparação do ano passado, que está aí um pouco deprimida. Nós chegamos aí a uma queda de 6% o ano passado. O resultado de 2021 vai ser o melhor resultado desde 2011, então nós vamos ter aí o maior crescimento dos últimos 10 anos. A construção, uma vez vai crescer aí 7,6%, é um crescimento superior ao projetado para a economia nacional, que está aí entre 4,5% e 5%. Apesar de todo esse crescimento de quase 8% aguardado para a construção civil, o setor ainda está mais de 27% abaixo do seu pico de atividades que foi registrado no início de 2014. O emprego, assim como o emprego, o PIB mostra que nós estamos voltando lá para o último trimestre de 2016, e o último trimestre de 2016 nos remete lá para o trimestre de 2008. Ou seja, apesar de todo o avanço, o setor ainda tem muito a expandir e muito a crescer para recuperar a queda observada aí nos últimos anos. Bom, Robson, agora eu conto com você para a gente apresentar, diante desses resultados, o nosso cenário base para o próximo ano. Nós projetamos que em 2022 a construção vai crescer 2%. Esse crescimento vai ser puxado pelo crescimento das empresas de construção, que terão aí uma alta de 40%, enquanto os demais segmentos que fazem parte do PIB, que é a autogestão e a autoconstrução, em função aí da inflação, em função da queda da renda, deve registrar aí um crescimento, uma queda de 0,6%. Essa alta de 2% no PIB da construção civil, ela está aí relacionada à projeção de 110 mil novas vagas no próximo ano. E para o aumento dos custos, nós ainda projetamos um aumento expressivo, 7% aumento de INCC, aumento esse puxado pelo incremento dos custos com a mão de obra, dos custos dos salários. Esse cenário base, né, Robson, ele foi construído... você quer falar aqui, Robson, as premissas do cenário base, por favor, que é a relação do PIB, quanto que a gente considerou? Por favor. Sim. A sua apresentação é tão empolgada que a gente fica com receio de interromper, Ieda. É isso. Então, sério. Bom, bom dia para quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar ainda, para todos os participantes aqui do nosso evento. Tem algumas observações, Ieda, que eu queria fazer na esteira do que você já havia dito. Em grande medida, a relevância de elaboração de cenários para o ano de 2022, talvez ela, poucas vezes na história, tenha sido tão grande. Porque os anos de 2020, 21 e 22 serão todos muito diferentes um dos outros, no sentido de que o impacto da pandemia, não precisamos falar a respeito dele, a mudança nos comportamentos dos compradores de materiais de construção e de imóveis, a queda de taxa de juros, que foi histórica, e agora nós estamos diante de uma recuperação da taxa de juros real, que também é histórica, também é um grande choque monetário, de tal maneira que olhar para 2022 dessa forma crítica e através da construção de cenários nunca foi tão importante, talvez, na história. Por outro lado, como foi dito, a construção civil ela vive de ciclos longos. Então, é muito importante que, no ano eleitoral de 2022, sejam criados elementos no ambiente de negócios setorial para que a gente possa olhar para diante e plantar para colher mais à frente. A economia mundial passou por um ciclo muito semelhante ao brasileiro. A questão inflacionária é uma questão relevante no mundo inteiro e nós temos algumas peculiaridades.
a nossa peculiaridade principal é uma taxa de câmbio que se depreciou muito, isso aconteceu também nos países emergentes em geral, e ela está resistindo a voltar a patamares mais baixos. Por conta disso, os preços no atacado e os preços das commodities, muitas dessas commodities, insumos da construção civil, permanecem muito pressionados. O que nos deixa bastante otimistas e tranquilos é o fato de que a construção civil ela teve um desempenho acima da economia em geral, por fatores típicos dos anos de 2020 e de 2021, mas que no ano de 2022 essa dinâmica vai mudar um pouco, e ainda assim o setor deve permanecer à frente da economia como um todo. Que quando a gente diz que o desempenho do setor vai ser puxado mais pelas empresas, isso vale sim, Ieda, uma explicação em termos de premissas, né? Nos anos de 2020 e 2021, nós tivemos um impulso muito grande dado pela autoconstrução e a autorreforma, né? A autogestão, a autoconstrução, a autorreforma, que são dados que o IBGE corretamente considera no PIB setorial. Então, nós tivemos as pessoas trancadas dentro de casa durante a fase mais aguda do isolamento social, nós tivemos um auxílio emergencial que, em parte, foi carreado para a compra de materiais de construção. Isso, inclusive, deu um impulso de demanda aos preços dos materiais de construção, mas essa fase de isolamento social e de autogestão e autoconstrução, ela está ficando para trás. Então, muda a dinâmica setorial e boa parte do desempenho da construção projetado para 2022 deve se dar por conta das empresas ou do setor formal, se quiser. E esse desempenho, como foi dito, ele em grande medida é consequência desses bons momentos que houve aí, olhando de 2022 para trás, 2020, 2021. Então fica aqui, eu já te devolvo a palavra, uma questão de mudança de dinâmica setorial e de preservação de pressões de custo. A nossa preocupação agora, quando nós falamos de INCC, é o fato de que a inflação ao consumidor muito pressionada vai acabar se manifestando em termos de reivindicações salariais nas negociações que acontecerão aí, principalmente no primeiro semestre. Então, muda também a dinâmica do ponto de vista do que pressiona o custo das empresas, do que pressiona o INCC. Lógico, vamos torcer para que esse movimento de queda de preço de commodities em nível internacional, ele não só permaneça, como ele se intensifique. E se isso acontecer, então a pressão do INCC vai ser menor, ela vai estar mais focada na questão da mão de obra. Vamos torcer para que seja possível tirar um pouco de pressão do INCC por conta dos materiais. Então, não são todas as premissas, Ieda, mas eu acho que vale a pena esse comentário nesse momento a respeito do nosso cenário base. Tá ótimo, Robson, te agradeço bastante. O importante aí que você falou da questão do INCC, Robson, é ressaltarmos aí que vai ser o terceiro ano consecutivo que o setor estará impactado com forte aumento de custos. 2020, 2021 aí com os insumos, né? E 2022 essa projeção aí com maior impacto do aumento do custo com a mão de obra. Só para terminar e devolver a palavra para o presidente, puxando para baixo, presidente, o ano que vem, nós temos a queda da renda real da população, a elevação da taxa de juros, a redução do ritmo de atividade da economia nacional e a maior percepção aí do risco de incerteza em função aí de todo o cenário. Isso é típico de cenário eleitoral. Para cima, puxando positivamente, nós temos aí a compra de imóveis como ativos seguros, que isso sempre acontece, especialmente em momentos de incerteza, os investimentos privados em infraestrutura e os investimentos públicos em ano eleitoral. E aí eu te devolvo a palavra, presidente, estamos aqui à disposição, Robson, eu, para qualquer aí pergunta, muito obrigada. Obrigado a você, Ieda, obrigado, Robson, maravilha a apresentação de vocês. Eu até vi uma mensagem aqui no chat, muito completa, parabéns mesmo, muito bom.
Vieram umas 3 perguntas aqui, que anônimos atendem, não sei o que isso quer dizer, mas, em todo caso, vamos responder a ele. Primeiro, os preços não foram repassados porque algumas empresas optaram em assumir margens menores? Pode até ser, sabe? Pode até ser, mas é aquilo que eu falei inicialmente. É lógico, se eu já estou com um empreendimento e eu fiz um determinado percentual dele, eu executei, eu não tenho todo este impacto na hora da minha venda. A hora que nós tivermos no mercado somente imóveis que foram lançados, produzidos durante esse período, aí nós teremos o repasse do custo para o preço. A indústria de insumos tem capacidade de atender a demanda? Desde o início da pandemia, o que nós vimos foi que sempre a demanda corria e a oferta vinha atrás, falando de insumos. Nós nunca tivemos, até a metade do ano, suficiente fornecimento ao mercado. A nossa preocupação é que esse equilíbrio se dê através da redução do consumo e não através do aporte de maior oferta. Então, aí, nós ainda colocamos essa responsabilidade muito forte sobre a nossa produção aqui e a falta de possibilidade que o setor da construção tem de fazer interferências de negociações com o mercado externo. A indústria de insumo... Bom, a outra coisa, já temos projeção para o INCC. É impossível ter INCC do ano que vem, a gente pode até fazer um cenário no qual se use um determinado valor, mas como projeção do INCC do ano que vem, não, porque como a Ieda e o Robson falaram, o ano que vem, provavelmente a pressão estará em cima do custo de pessoal, porque hoje você já tem aí um IPCA na faixa de 10,5%, rapidamente chega a 11%, 12%, e isso terá um impacto enorme nos custos novamente em cima disso. Então, não esperamos que os materiais sejam os grandes, já que tiveram um crescimento absurdo de 42%, mas sim a mão de obra no próximo. E a projeção do PIB aqui, o Circe nos pergunta, eu diria o seguinte, eu queria que a Ieda falasse, então, aí, o Robson, a projeção nossa do PIB para 2021. Inclusive, é o seguinte, Alexandre, a Chiara entrou aí, vamos já dar a palavra para a Chiara. Deixa a Ieda responder isso, a gente já põe a Chiara, tá? Se a projeção para o PIB para 2021 ela foi revista de 5% para 7,6% de crescimento, igual nós demonstramos. Foi a terceira revisão na nossa projeção e isso se deveu ao bom resultado do terceiro trimestre desse ano, que superou todas as expectativas. A alta desse ano ela está caracterizada aí por esses fatores que nós demonstramos, mas claro que nós não podemos desconsiderar aí a base de comparação mais deprimida, que foi o ano passado, onde o PIB, e não o mercado imobiliário, o PIB do setor registrou aí uma queda em torno de 6%. Para 2022, o nosso cenário base demonstra aí um crescimento de 2% para a construção civil, ressaltando que esse 2% nós temos... acho que vai valer uma pergunta aí, nós crescemos 7,6 esse ano e vamos crescer 2 o ano que vem? Esse 2 vai ser em cima desse 7,6 e esse 7,6 foi em cima aí de uma queda de 6. Então, tem aí uma redução do dinamismo, sim, mas nós estamos aí comparando com uma base mais elevada do que nós comparamos em 2021. Não sei se está respondido aí, presidente. Ok, então vamos lá, vamos passar para o Matias. Matias, eu não tinha visto aí a tua mãozinha levantada. Por favor, Matias. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você consegue me ouvir? Bom, eu deixei a pergunta no chat, mas eu posso repetir aqui sem problema. Eu perguntei aqui, a gente sabe que o setor foi um dos que mais rapidamente conseguiu se recuperar da crise do coronavírus, né? Podendo até dizer que a construção civil e o mercado imobiliário, de certa forma, lideraram assim, a recuperação da economia de forma geral. Assim. E aí, então, em cima disso, eu queria saber como continuar crescendo, se não no mesmo ritmo aqui, né, como a gente falou, mas ainda tendo um bom desempenho no próximo ano, com a alta da inflação, que a gente já comentou, assim, que impacta diretamente os custos de produção e construção,
e a consequente aumento da taxa Selic, né, que impacta daí o poder de compra dos imóveis aí de boa parte da população. Obrigado. Viu, Matias? Eu acho que isso aí também precisa ser bem explicado. Os juros, ele acaba impactando na construção civil de forma indireta, não diretamente. Porque o juro do financiamento imobiliário, ele, por exemplo, agora, a Selic, quando chegou em 8,5%, é o máximo que o juro vai chegar, que é a captação a 6%. Porque sempre o financiamento é dado em spread em cima do pago à caderneta de poupança. Você veja, se a Selic, como agora foi para 9 e pouco, 9,25, né? Você veja que não vai impactar mais. Por quê? Porque o teto é 6%. Né? Quando você atinge 8,5%, daí não mexe mais. Então, o financiamento ao comprador não muda quanto a isso. O que vai mudar? O que vai mudar é que muitas vezes as pessoas poderão preferir deixar o seu dinheiro aplicado do que investir em um imóvel. E mais do que isso, é natural que um aumento da taxa de juros desaqueça a economia. E desaquecendo a economia como um todo, pode ter reflexo, não tenha dúvida, nós não vamos dizer isso. Mas o que é impressionante também, na nossa pesquisa, tem alguém aí com uma impressora ligada aí, por favor, tire o som aí. O que eu queria dizer assim, nós temos a intenção de compra, se você olhar naquela nossa índice imobiliário que a gente fez, praticamente não caiu. Ele reduziu de 43% para 41% na pesquisa do trimestre anterior para esse. Ou seja, o mercado continua comprador. É só dar em condições e ele continuará comprando. O problema é que nem eu digo, e aí é o afeto maior, é na classe mais baixa da população, onde você tem problemas relativos que a renda não alcança. E percebam o que tem de pior ainda. Vamos dizer, uma família tem uma renda que compra um imóvel de 100. Como que é o modelo? Ela tem que financiar 80 e paga 20 de entrada. Esse é o padrão. Quando o imóvel passa para 120, a capacidade de compra dela manteve-se em 80, a diferença do 20, ela tem que pagar na entrada. Então, além de não alcançar, ela teria que ter uma poupança dobrada, e ela não tem isso. E é esse o motivo que você tem todo esse problema. E aí, então, eu acho que nós estamos conversando há alguns dias já com o governo para ver o que a gente pode fazer para melhorar essa curva de subsídio para que mais famílias possam serem atendidas. Tá? Obrigado pela tua presença aqui, estreando. Vai lá, Chiara. Pois é, bom dia Ieda, Robson. Eu queria, na verdade, eu tenho duas dúvidas. Uma é que, assim, você até ressaltou, né? Uma coisa é PIB da construção, outra coisa é mercado imobiliário. Então, vocês estão trabalhando aí com essa projeção de alta de 2% no PIB da construção para o próximo ano. Na coletiva de novembro, você tinha falado de expectativa de estabilidade em lançamentos e vendas para 22. Vocês estão mantendo essa expectativa? Chiara, os números, a queda no mês de setembro, eu vou dar um número para vocês, que foi assustador. Outubro e novembro caíram pela metade as contratações do mercado imobiliário, no FGTS. Caíram a metade, outubro e novembro. Ou seja, foi uma queda muito, muito mais saliente do que nós imaginávamos. Sexta-feira ainda, a gente entrou lá no canal FGTS, vamos dar uma olhada, e nos assustou. Por isso que o ano que vem a gente já está pensando que o mercado imobiliário vai acabar caindo e não mantendo-se no mesmo nível desse ano, exatamente por causa disso. A queda no FGTS não no SBPE. SBPE continua do mesmo ritmo. O que acontece problemático mesmo é o FGTS. E aí vai depender, né, Chiara, de quais serão as medidas que serão tomadas para tentar minimizar esse problema. Você veja que nós devemos sobrar esse ano, nós devemos fechar, Chiara, esse ano, com entre 300 e 500 milhões de reais de sobra de subsídio da FGTS, porque não tem gente que alcance o financiamento. Zé, e aí vocês já estão trabalhando com a possibilidade de queda tanto para lançamentos quanto para vendas? É natural, né, Chiara? Você começa a reduzir vendas
começa a reduzir automaticamente o lançamento, né? Isso acho que é bem natural. O lançamento ficou defasado, ainda tem bastante para lançar, para reequilibrar. Você veja, nós entramos na pandemia, aí eu calculo com uns 12 meses de venda média dividido o estoque dividido pela venda média, e nós estamos aqui em 8 e pouco, né? A gente chegou em 8,9, acho que agora estamos em 9 e pouquinho. Então, para a gente regularizar o estoque, ainda o lançamento deveria crescer, mas é natural que caia a venda, as empresas reduzam lançamentos. Tem uma questão, presidente, se você me permite. Claro. Quando a gente fala de PIB de lançamentos, a gente tem que entender o ciclo da construção, né? Então, uma estabilidade de lançamentos e vendas agora, em primeiro lugar, se dá num patamar elevado, principalmente em comparação com o resto da economia. Ponto número 1. Ponto número 2. O PIB nos próximos trimestres, o PIB setorial nos próximos trimestres, é um reflexo do volume de vendas e lançamentos que veio do passado. Então, às vezes, esse número, se ele não for muito bem compreendido e esclarecido, ele parece inconsistente e absolutamente não é. Primeiro, por conta do patamar desse volume de lançamentos e vendas. A maioria da economia, se tem um crescimento de 2%, é um crescimento de 2% a partir de um fundo de poço, que não é o caso do setor. Então, primeiro, a questão da base de comparação, e segundo, essa defasagem natural entre lançamentos e vendas e o reflexo no PIB das empresas. Agora, viu, Chiara? Eu vou complementar aquilo que o Robson está falando, que foi a frase principal que nós, no dia do ENIC, nós falamos ao ministro Paulo Guedes. O emprego de ontem, desculpe, a venda de ontem é o emprego de hoje, a venda de hoje é o emprego da manhã. Então, para o ano que vem, temos que ficar muito alertas e, tendo em vista essa conversa, já estivemos com ele, já tentamos alinhavar algumas coisas, nós tentamos estruturar, e essa semana devemos ter uma nova conversa, levando o que a gente acha que pode se ajudar. Zé, e aí para 21, vocês estão esperando como é que fiquem lançamentos e vendas no acumulado do ano em relação a 20? Não, você veja uma coisa, Chiara, os 2 primeiros trimestres cresceram bastante. Sim. Sabe? Não deve ter diferença na nossa projeção significativa. Por mais que você caia no último trimestre, você veja, eu não me lembro agora de cabeça, mas a gente estava, acho que, com 20% acima, mas dessa ordem de grandeza, né, Ieda? Isso, presidente. E a gente está com a mesma projeção que a gente divulgou em setembro, que aí é 10% de crescimento, né? Pois é. Devemos fechar o ano. Ele cresceu muito nos 2 primeiros trimestres, né? Ele estava numa ascendente, e você acabou tendo essa redução, principalmente, que nem eu te digo, que na parte do FGTS. A parte da SBPE continua bem aí, tranquilo. Tá? Zé, então, assim, vocês estão mantendo projeção de crescimento de 10% para esse ano, tanto em lançamentos quanto em vendas? É isso, Ieda e Robson? É isso que vocês trabalharam com esses parâmetros? É isso? Nós estamos considerando que foi divulgado lá no 3º trimestre, presidente, sim, esse crescimento de 10% em lançamentos e vendas, puxado pelo resultado do primeiro semestre desse ano. Sim. José, se você me permite uma última questão, eu queria que você detalhasse uma coisa importante que a Ieda comentou, que o ano que vem vai ser o 3º ano consecutivo o setor vai sofrer com pressão de custos. Você veja, o que acontece assim, no passado, vamos lá, o que é importante? Quando eu tenho um IPCA aí, que durante o ano de 2021 deve ter gerado IPCA e INPC, que reajustam os salários, todos abaixo de 10%. Quando você tem um produto que o material subiu 42% nesse período, lógico que descasa a renda, ou seja, a renda determina a capacidade de compra do custo do produto. Então, é isso, vamos dizer, você está assim, o passo está desencontrado do custo com a capacidade de compra das pessoas.
É isso que gera isso que a Ieda falou. Será o terceiro ano que nós teremos esse problema. Terceiro ano seguido. 2 aguentou. Vamos o ano que vem para ver como é que fica. Porque quando a gente fala isso, entenda um negócio. Aqui, vamos dizer, você é especializado em mercado imobiliário. Mas quando a gente fala de construção como um todo, vale para todo mundo isso. Vale, por exemplo, para quem, por exemplo, está sendo revisado a Rio Governador Valadares, a 116 ali, está sendo revisado um modelo por causa do aumento de custos. Por quê? Porque o custo gera um pedágio. O pedágio vai ter uma interferência. O setor público, quando você tem que dar reajuste, o teto de gastos fica impactado. Ou seja, todo o processo da construção, por ele estar defasado do restante da economia, que eu conheço mais afetado, então você acaba sofrendo esse impacto direto. Tá? Certo, gente, obrigada. E, enfim, se a gente não falar mais, bom fim de ano aí, que 2022 venha com possibilidades, né? Porque os desafios a gente já sabe que vai haver. Você sabe, Chiara, obrigado para você também, tá? Mas só queria te dizer o seguinte, esses frutos todos, por exemplo, o ano de 2020 foi bom, foi muito bom. Por quê? Porque em março e abril de 2020, a gente interagiu com o governo, com a Caixa Econômica, principalmente, e encontramos meios de continuar fazendo com que o setor cresça. Exatamente o que nós estamos fazendo agora, buscando que o ano que vem seja um bom ano para todo mundo, que a gente continue gerando emprego e felicidade para as pessoas. Fábio. Oi, presidente, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação, foi muito esclarecedor. Na verdade, eu só queria perguntar, presidente, o seguinte, o senhor disse várias vezes que 2001, né, todos vocês disseram que foi o ano do mercado imobiliário. Eu queria saber primeiro se é possível falar que houve um certo boom do setor, e aqui o senhor atribui a resiliência do mercado imobiliário ainda em meio à pandemia, com a dificuldade do aumento do custo dos insumos. Aqui o senhor atribui essa resiliência do mercado imobiliário, presidente? Vamos lá. Na verdade, viu, Fábio, o boom que a gente tem nesse ano de PIB e emprego é por causa que nós vendemos bem o ano passado e vendemos bem no primeiro semestre. Vamos dizer, aquilo que o Robson falou, nós temos uma curva defasada. Uma curva da venda gera o PIB lá na frente, né? Porque é um bem para entrega futura. É a mesma coisa. Eu sou contratado para construir uma indústria, eu contrato hoje, é a minha venda. Mas, na verdade, eu vou botar tijolo, cimento, areia, aço, lá na frente, no decorrer conforme o ciclo, 6 meses, 1 ano, alguma coisa, é tudo isso aí, né? Então, tem uma série de coisas que eu estou vendo o Elias aqui também colocando, que ele trabalha com construção de obras públicas de menor porte, não de infraestrutura, é também o mesmo caso. Então, você teve esse boom porque o ano passado as pessoas ficaram em casa e perceberam a importância que é o lar, né? A importância de ter um bom abrigo para sua família, né? De ter local para fazer um home office, para dar uma aula online, ou seja, houve uma valorização muito grande. Isso foi um incremento que nós tivemos, todas as pesquisas aparecem isso, como a importância do lar forçou, vamos dizer assim, levou as pessoas a ou comprar, ou fazer um upgrade, ou, afinal de contas, melhorar aquilo que elas faziam. Você veja, muito foi falado que o acréscimo da construção civil ano passado passava pelo mercado informal, todo mundo fazendo reforma. Quando você olha, isso eu não consigo aqui concordar, porque nós crescemos em trabalhadores com carteira assinada e perdemos 1 milhão com trabalhadores informais. Então, eu não sei como esses materiais entraram dentro das casas sem trabalhadores. O que realmente aconteceu foi a construção formal que cresceu nesse período, justamente por isso que eu estou te dizendo. E outra coisa, auxílio de R$300, R$400 não compra casa, ele pode reformar uma goteira que tem na casa, não muito mais do que isso. Então, viu, Fábio, eu insisto nisso.
Problema não. As pessoas terem percebido a importância do celular. E quando você olha a intenção de compra hoje, que está igual, é porque esse desejo continua igual como a gente tinha no passado, tá, Fábio? Obrigado, presidente. Obrigado. Tá bom, um abraço, Fábio. Ieda, aí tem uma pergunta no chat para você, Ieda. Robson, responda essa aí, Robson. Qual, presidente? Do Aníbal? Como os insumos ainda continuam pressionando os custos para o devido aumento de unidades em construção, também deve continuar a pressionar os custos juntamente com o custo de mão de obra? Isso é para os universitários. Olha, sai fora dessa. Já que nós estamos falando de cenários, vamos colocar aí o racional disso, né? A questão da pressão sobre o INCC, do custo de mão de obra, isso já são favas contadas, porque a inflação, principalmente o INPC, que mede o aumento de preços para as famílias de mais baixa renda, vai pautar a negociação coletiva do ano que vem. Então, guardamos aí uma pressão de custos relativas à mão de obra, isso não tem nem dúvida. Sobre os insumos, os insumos típicos da construção, muitos deles subiram de preço em função da desorganização das cadeias produtivas durante a pandemia, isso é um fenômeno global. Então, as empresas ficaram tão receosas com a queda da demanda que desimobilizaram. No limite, você só apaga um forno na indústria cerâmica, por exemplo, se você acreditar muito piamente, sem bola de cristal, não inventaram bola de cristal ainda, que não vale a pena manter aquele forno ligado porque a demanda vai cair muito lá adiante. Bom, aí a demanda não cai muito lá adiante. A escassez, em alguns dos elos da cadeia de material de construção, provocou a elevação de preço. Isso somado ao aumento de preço de commodities metálicas, é o caso típico, fios e cabos, aço, mesmo o PVC, que não é commodity metálica, mas tem a ver com commodities também. Então, o que a gente está vendo no horizonte? Uma tendência de queda do preço das commodities em dólar. Mas a gente está projetando um dólar ainda muito pressionado ano que vem por conta do clima eleitoral. E isso é assim, toda eleição mais polarizada no Brasil, a taxa de câmbio sobe. Portanto, se nós tivéssemos condições, até mesmo em questão do cenário político, de ter uma redução, ainda que pequena, da taxa de câmbio, que se somasse à expectativa de queda de preços de commodities e a reorganização das cadeias produtivas, mas isso é um cenário bastante otimista para esse item especificamente. Mas também não é tão irrealista, não, mas é bastante otimista. Tá? Nós poderíamos, sim, ter uma surpresa no INCC pelo lado dos custos de materiais. Agora, se os preços internacionais não caírem, como nós estamos esperando, se o dólar permanecer num patamar próximo de 5,50, as pressões sobre o INCC vindas de materiais, elas ainda devem ter mais algum fôlego. Lembrando, né, pessoal, quem assistiu os jornais de ontem, nós temos um clima beligerante na Europa, isso é muito preocupante. Quando Rússia e Ucrânia se estranham, existe uma pressão até especulativa sobre o preço de commodities. Vamos torcer para que isso também não vá adiante, para que o preço das commodities, então, possa refluir como é esperado. A taxa de juros americana deve subir e toda vez que a taxa de juros americana sobe, os preços das commodities caem. Então, assim, vamos cruzar os dedos aqui para torcer para uma menor pressão sobre o INCC vinda dos materiais. Pode ser que aconteça, vamos torcer, mas precisa de torcida, porque é o cenário otimista no que se refere a esse item especificamente. Presidente, certo, se me permite, eu só queria acrescentar aí um fato que é uma pimenta, mas que a gente sabe que observamos, que não é só o aumento das commodities. Nós tivemos aí uma recomposição de preços. Então, assim, aumento das commodities com recomposição de preços deu aí para a gente um aumento superior a 40% no custo com os insumos.
né? Então, a gente não pode considerar, porque se fosse somente commodities, nós estaríamos assistindo aí a queda na mesma proporção que elas estão acontecendo e nós não estamos assistindo. Então, aí é só um novo argumento aí, presidente. Um bom exemplo disso é o cimento, né? O cimento não é uma commodity internacional. E os preços pressionaram o INCC também. Tijolo, né, Robson? Tijolo. Né? Vamos lá. O que eu queria dizer é o seguinte, viu, Robson? Eu queria dizer a todos vocês aí, o ano 2020 e o ano 2021, a qualquer um, foram anos desafiadores, mas mais do que desafiadores, foram anos de muito aprendizado. E quem sabe, nesta parte, a grande lição foi o Brasil, quando falava, eu não acreditava. Mas hoje eu tenho certeza, o Brasil é enormemente, ele é muito fechado. Por exemplo, os nossos produtos, nós deveríamos ter tido um choque de oferta para saber exatamente qual é o preço desses insumos nossos em termos internacionais, porque a gente não sabe. Tem um principal produto aí, em termos de preço, que subiu, por exemplo, acho que é do Credit Suisse, que mostra que tem 24% de acréscimo interno, porque você não tem porto que receba, você não tem logística que consiga pegar, você não tem canal de distribuição, você não tem empresas de corte e dobra que possam absorver. Então, as pessoas ficam obrigadas a pagar 24% mais em valores reais, porque não tem um processo interno de poder ser competitivo um produto que você traga de fora. E aí uma série de outras coisas. Então, ficou muito claro que a perda da competitividade na construção civil, que gera um acréscimo de custo do Brasil, acho que isso é importante que todos tenham em mente. Vamos dizer, um dos itens principais do custo do Brasil é infraestrutura. Na hora que eu tenho o meu custo acrescido, eu acabo custando mais e com o mesmo dinheiro eu produzo menos infra. Por exemplo, pense bem, estamos falando de ferrovia. Se o aço subiu 90%, vamos analisar o custo do trilho numa ferrovia. É um item, deve ser, eu não conheço ferrovia, mas deve ser um item principal de custo lá. Imagina o que isso quer dizer na hora de investir 1 quilômetro de estrada, o quanto que isso custa mais caro. O que eu quero dizer é que a crise escancarou essa falta de eficiência que a gente tem que rever isso daqui para frente, tá? Isso é uma coisa. Agora, outra, fizeram uma pergunta aqui sobre eleições. Eu não me lembro quem fez. Acho que foi o Fábio. Mas daí é o seguinte, ano de eleição, vamos lá. O ano de 2020, houve uma distribuição muito grande de recursos para estados e municípios. Então, vamos dizer, uma coisa que antes acontecia, de ter pouca obra, de você ter pagamentos fora de época e coisa e tal, eles acabaram normalizando. Hoje você tem um conjunto muito grande de contratos em andamento, de obras públicas, e tudo paga em dia, tudo certinho. É natural, isso é histórico, que ano de eleição, todo governante quer entregar o que pode durante seu mandato. Então, ele pisa no acelerador e dá um jeito nisso aí. Então, esse é um dos motivos que a gente acredita que esse segmento ele vai crescer o ano que vem. Também foi feita uma pergunta aqui sobre a infraestrutura. A infraestrutura que eu me referi antes é a infraestrutura, a coisa mais pesada, a obra mais pesada, né? A infraestrutura logística, a infraestrutura de comunicações, toda essa. O que acontece? Ela tem muita... Por exemplo, a Dutra prevê 30 bilhões de investimento. Foi licitado, já tem dono para o próximo ciclo, só que isso não se transforma de um dia para o outro em investimento físico. Você não coloca gente para trabalhar, não coloca máquina para trabalhar, eles têm um ciclo maior, é isso que eu quis dizer. Então, o que a gente imagina que o ano de 2022 possa ter como novos investimentos já transformados em PIB, são as concessões mais lá de trás, de 19, de 20, que elas começam a materializar. Esses projetos maiores são 3, 4 anos para conseguir começar vamos dizer, materializar aquilo que era a intenção na hora da contratação. Então, imaginamos que o próximo ano, até a gente
pediu para o Ministério da Infraestrutura, eles ficaram de nos mandar por esses dias, o que vai existir de um up aí, vamos dizer, de um crescimento de 2022 para 2021 nessas obras concessionadas anteriormente. Nós mantivemos contatos com eles e eles nos disseram que essas que foram, nesse ano, licitadas, que elas passam a ter efeito na economia efetivamente a partir de 2024. Elas atingem o pico lá por 2027, 2028. Tá? Alguém mais aí? Vinícius, eu respondi, eu não sei se você ficou satisfeito com a coisa do juro, qual é o impacto, eu quando respondi uma outra pergunta, já tentei responder para você. Acho que é isso, Alexandre. Mais alguma coisa aí, Alexandre? Eu acho que essa aqui da Selic a gente já respondeu. Bom, eu acho que então vamos encerrando por aqui esta parte. Estará aí no nosso chat, já está o link da pesquisa, dessa apresentação que nós fizemos. Toda a nossa equipe aí de comunicação, a Andresa, o Alexandre, a Ieda, o Robson, nós ficaremos à disposição de vocês para dirimir mais dúvidas, totalmente à disposição. Queria agradecer demais o apoio de todos vocês durante esse ano, momentos tão difíceis, e que a gente sempre teve o apoio de vocês, conversando, discutindo, nos cobrando principalmente. Eu acho que é assim que a gente pode produzir um Brasil melhor, e nos orgulha muito, falo em nome de toda a nossa equipe, de estar aí à frente de um setor tão importante para a economia do Brasil. Mas mais importante do que economia é do aspecto social. Não podemos esquecer que nós crescemos com trabalhadores no ano passado, preservando suas vidas, cuidando das suas vidas, e eu acho que isso está muito, muito claro para todos, e isso nos orgulha demais de poder participar, estarmos num segmento da economia tão forte quanto esse nosso. Obrigado, Ieda, obrigado, Robson, parabéns, brilhante apresentação para vocês, tá? E, mais uma vez, aqueles que a gente não encontra mais, né, Ieda, que estão nos assistindo aí, Feliz Natal, um ano novo bem melhor do que esse que a gente tem vivido, se Deus quiser, né, que a gente possa ter a liberdade de andar por aí à vontade, né, que sem ter restrições aí que ninguém mais aguenta, tá? Um abração a todos. Obrigada, pessoal. Bom dia, Robson, presidente. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Robson. Grande abraço.